Bom, vamos ver aqui esse problema aqui de diagrama de fases, né? De um sistema chumbo e estanho. A solda de estanho, também conhecida como solda de estanho chumbo, solda macia ou solda branca, é uma solda comum à base de estanho e chumbo, em diversas proporções, as quais podem ser adicionadas pequenas quantidades de outros elementos, como o antimônio, a prata e o bismuto, para modificar suas propriedades, como a dureza. Quando se diz que uma solda é de 70-30, isso quer dizer que nela há 70% de estanho e 30% de chumbo. Essas soldas são normalmente usadas nas proporções de 70-30, 60-40, 50-50 e 40-60. Aqui está dizendo a primeira que o primeiro número é referente ao percentual de chumbo e o segundo número referente ao percentual de estanho, sendo que essas apresentam baixo ponto de fusão. Ponto de fusão é a temperatura a qual se dá a passagem do estado sólido ao estado líquido. Quando eu era aluno de engenharia metalúrgica lá em Volta Redonda, meu primeiro estágio foi numa estanífera, conhecida na época como SESBRA, Companhia Estanífera do Brasil. E lá produzia a solda de estanho, né? Fazia o processo de redução da cassiterita, que é o minério de estanho, e, e produzia, fazia a redução, refino, todo o processo metalúrgico, a trefilação, até obter, a extrusão, né, até obter o, o arame da solda. Está me remetendo aqui boas lembranças daquela época, daquele estágio. Interessante. Então, com base nessas informações, responda o desafio proposto. Você é um dos engenheiros de uma metalúrgica e precisa saber exatamente o que vai acontecer com a liga de estanho e chumbo a uma temperatura de 300 graus. E aí foi dado aqui o diagrama de fases do sistema chumbo e estanho, tá? Aqui nessas, como o gráfico aqui está um contraste aqui, escolher umas cores muito difíceis, eu removi o gráfico e converti ele aqui para uma escala de cinza para ficar melhor para a gente ver. Então, o que é esse gráfico, diagrama de fases, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, 0% aqui no caso, 0% de estanho, tá? 100% de chumbo. Então, o percentual em peso é de estanho. Ou seja, aqui nós temos 10% de estanho, 20, 30, 40, até 100% de estanho. Então tem que entender bem o que é. Primeiro o que está dizendo a escala aqui do X no diagrama. Aqui é fácil de entender a temperatura em graus Celsius, certo? Então a primeira pergunta dele aqui, ó, você precisa saber exatamente o que vai acontecer com a liga de estanho chumbo a uma temperatura de 300 graus. Então, como é que a gente faz isso? Você vem aqui, localiza 300 graus. E até aqui ele não disse que é para você analisar o que vai acontecer para uma determinado percentual de estanho. Ele só pergunta 300 graus. Então, que eu diria aqui, né? Teria que fazer análise de todas as ligas com teores de estanho diferentes. Por exemplo, aqui, ó, se a gente inserir aqui uma linha para a gente fazer a análise. Acho que a pergunta ali não está. Quem elaborou a pergunta ali faltou dizer a que fração que ele quer. Né? Fica mais mais embaixo ele se refere aqui
a liga 10% de estanho. Ó. Dessa forma, baseado no diagrama de fases chumbo 10 estanho, aqui é 10% estanho apresentado, você precisará analisar as fases presentes a temperatura 300 graus Celsius, bem como a composição de cada uma dessas fases. Então, aqui ele já especificou. Ele está dizendo que ele quer saber com 10% de estanho, vou botar aqui 10% de estanho a 300 graus. Então, encontramos um ponto, né, dentro do diagrama, esse ponto aqui, o encontro desses eixos, e vermelho, encher com vermelho também. Esse ponto aqui está dentro dessa região. O que é essa região? É alfa mais líquido. Alfa é uma fase sólida, L é a referente à fase líquida. Então, no diagrama, aqui alfa está para o lado de cá, para o lado do chumbo. Então, alfa representa o chumbo. E da mesma forma que do outro lado, beta representa o estanho, tá? A fase sólida de estanho. Então, o que a gente conclui aqui? Na primeira pergunta, é que nós vamos responder o que está acontecendo com essa liga 10% de estanho a 300 graus. Ela tem parte de chumbo sólido e o restante da liga, a mistura que sobra ainda de estanho e algum chumbo, está líquido. Aí, em sequência, ele pede, né, bem como a composição de cada uma dessas fases. Nós vamos ter que saber qual é o percentual. Para saber o percentual, precisa usar a chamada, aplicar a regra, a gente tem que usar a regra da alavanca. Como é que usa isso? Então, a gente prolonga aqui a linha, a temperatura de 300 graus, que é o exercício. Nós tomamos aqui um ponto aqui que corta a linha líquido, a linha de solidificação, né, dessa liga aqui, e traçamos essa reta aqui para conhecer qual é o percentual, né, no ponto a essa temperatura, no ponto de transformação total para líquido, né? Ou líquidos aqui. E aqui fazemos o mesmo para o outro lado aqui, para o campo, para definir aqui qual é o percentual de estanho que existe a solidificação completa, né, a essa temperatura de 300 graus. Então, a gente toma esse ponto aqui embaixo aqui e esse ponto aqui embaixo aqui para fazer a regra da alavanca. O que diz a regra da alavanca, né? A regra da alavanca, ela diz assim, é o braço oposto a fase que você quer determinar, né? Por exemplo, você quer determinar aqui qual é o percentual de alfa, né, sólido, que está sólido, é o percentual disso nesse todo aqui, nessa temperatura. Então, é assim, a regrinha é o braço oposto dividido pelo braço total da alavanca. Isso é até uma decoreba que a gente faz. Então, é o braço oposto. Vamos fazer mais um desenho aqui. O que é o braço oposto? Braço oposto, você pega essa distância aqui
tá? Mede isso aqui. No diagrama de equilíbrio, você pode até usar uma régua, medir isso aqui. Aí você... O braço total, o que que é? É essa distância total, do verde ao verde, que é do ponto que... dos limites da região alfa e sólido líquido. Então, a gente vai pegar esse valor aqui e dividir por esse valor aqui. Então, qual é esse valor aqui? Nós temos que determinar aqui na escala, essa escala aqui não está boa, mas nós vamos tirar um aproximado. Por isso que eu às vezes, quando vou fazer isso, eu pego uma régua, faço pela régua. Aqui tem tantos milímetros, essa distância, essa aqui, eu divido uma por outra e multiplico por 100. Então, aqui, por exemplo, aqui, a gente só sabe que esse valor aqui é o valor de 10%. Esse valor aqui é o valor que está aqui, 10%. Se correr um pouquinho aqui o ponto, vou colocar no lugar aqui de novo. Valor aqui, 10%. Então, aqui deve estar próximo aqui a 17%, né? Então, 17 menos 10. Esse tamanhozinho aqui deve ser 7%. Aqui. Agora, o total deve ser... bota aqui, nós aproximamos aqui a 17, né? Então, até aqui. Aqui deve ser... Aqui no meio, 5 deve ser 6, né? Então, 17 menos 6. Ih, deu um data aqui, 17 menos 6. Excel ali. 17 menos 6. 17 menos 6. Pronto, deu 11. Então, qual é a fração? Qual é o percentual de alfa? 7 dividido por 11. Isso aqui. Aí deu o valor e decimal, né? Transformar para percentual, aqui 64% de alfa. E o percentual de líquido, então, é só fazer 100 menos 64. Esse Excel hoje aqui, ele tá... Ah, não, porque é percentual, então tem que fazer 1 menos aquilo lá. Aí, 36%. Então é isso. Para essa pergunta aqui, ó, qual a composição de cada uma dessas fases, né? Qual a composição de cada uma dessas fases? Então são 64% de alfa e 36% de líquido. Tá? É isso aí. Tem mais pergunta aqui. Além disso, você precisará representar a microestrutura dessa liga. Chumbo 10 estanho nas temperaturas de 50 graus, 250 e 300. Bom, então, a 300 graus, a gente determinou aqui, né? 300 Celsius, tá aqui. Então, ele pede 50 graus, 250 graus. Então, vamos ver aqui. 50 graus. Vamos fazer esse. 50 graus está aqui. 50 graus. Vamos. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui está em que campo? Está no campo alfa mais beta. E esse, a gente sabe que essa letra grega aqui representa sólido, tá? E ele quer saber qual é o percentual a 50 graus de alfa e beta. Então, da mesma forma, vamos ver aqui
Agora essas linhas aqui, ó, uma intercepta aqui, linha de transformação, e aonde que isso aqui vai? Vai até lá no final, né? Vai até lá no final, aqui, no 100% estanho. Então, a 50 graus, qual é o percentual de alfa? Braço oposto dividido por todo o braço da alavanca. Todo o braço da alavanca é essa distância aqui. Deixa eu botar. Todo o braço da alavanca é essa distância aqui. Ficou bem fácil também, né? Ó, alfa. Eu sei que 100, aqui são 10%, né? 100 menos 10, 90. E aqui também é 100. E ele intercepta aqui são 5 entre 5 e 0, deve ser aqui 3. Então, 100 menos 3, 97. Então, a fração volumétrica é 90 dividido por 97. Aí, a fração volumétrica. Vamos colocar também em percentual. 93%. Agora aqui, nós não temos líquido. Então, o que nós temos aqui é percentual de beta. Qual momento aqui? Saiu aqui. Percentual de beta. Mesma coisa. Nós vamos pegar 1 menos 93%, 7% de beta. Tá? Não tem líquido, tá? Temperatura bem baixa já, aqui é tudo sólido. Tá no campo de sólido, alfa e beta, né? 0% de líquido. Só para estar aqui. Aqui, por exemplo, 0% de beta. E a 250 graus? Fazer a mesma coisa aqui, ó. Copiar isso aqui, plotar lá em 250. Essa liga é 250. O que está acontecendo aqui? Ó, o ponto ficou dentro do campo alfa. Está dizendo para a gente que a essa temperatura todo o material está sólido, é sólido alfa. E então não tem muito aqui o que fazer, né? Ou seja, todo o estanho tá dissolvido na, na, na estrutura cristalina do chumbo, certo? Ele ficou totalmente, ele não caiu no campo de duas fases. Então, nós não temos o que determinar aí, né? Certo? Aqui a gente está 100% alfa, 0 e 0. Tá? Então, dar uma arrumada aqui nisso aqui. Deixar aqui. Bom, é isso aí. Será que tem mais alguma questão aqui? Pronto. Isso aí. Espero que tenha ficado claro aí o uso da regra da alavanca para esse probleminha aqui. Então, qualquer dúvida, só avisar. Até logo.